Aloha, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Conexão Superior. Aqui eu te ensino a ter um relacionamento saudável com você mesmo, com os outros e com a vida. Se você não me conhece, eu sou a Su Floriani, sou terapeuta inspiradora e especialista em harmonizar relacionamentos humanos. E eu sempre trago temas relacionados a essa busca de estarmos bem com nós mesmos, com os outros, com a vida como um todo, porque nós estamos aqui para sermos felizes. Isso está ao seu alcance. Tantas possibilidades estão aqui disponíveis para a sua felicidade e eu quero te inspirar a compreender que esse caminho é possível. E hoje eu trouxe o tema do eixo astrológico da essência. O segundo eixo astrológico, porque um dos pilares do meu trabalho é o conhecimento da astrologia. Ele é um conhecimento excepcional e eu considero essencial para a nossa evolução. Então, o que é o eixo astrológico da essência? Esse é o segundo eixo astrológico. E nós precisamos trabalhar com os eixos astrológicos e conhecer as forças astrológicas que trabalham conectadas a cada eixo para alcançarmos equilíbrio em todas as áreas das nossas vidas. E o tema do eixo 2 é essência. O que é essência? Essência é aquilo que nos nutre. Nós estamos aqui, nós temos uma jornada física, uma jornada material, uma jornada concreta, onde nós temos que construir coisas concretas. Mas o que está por trás de toda essa realidade concreta? É uma essência, é uma substância, é uma energia que nos conecta e que nos faz sentir a experiência concreta. Isso que nos faz sentir, o que nós fazemos aqui, é a nossa essência. E a principal informação do eixo 2 é isso, compreendermos que há uma essência nos movendo nessa realidade e que essa essência precisa ser sentida por todos nós para expressarmos o nosso melhor. É a conexão com essa essência de forma consciente que nos faz manifestar os nossos desejos e sonhos aqui com mais consciência, com mais equilíbrio, com mais bom senso, com mais respeito, ou seja, com todas aquelas qualidades que norteiam uma jornada de equilíbrio. O tema do eixo 2, que é a essência, nos faz mergulhar um pouco mais fundo nesses temas existenciais, compreender a transitoriedade da nossa realidade e tudo aquilo que nós precisamos transformar. Olha quanto conteúdo interessante nesse eixo 2, e esse eixo nos auxilia a estabilizar a nossa vida, tanto no nível material quanto no nível emocional. São duas forças astrológicas que compõem esse eixo da essência que trabalham com esses temas: ter e ser. Tudo que você precisa ter para viver uma vida melhor e tudo que você precisa ser para viver uma vida melhor estão inseridos no tema do eixo 2, que é o eixo da essência. E aqui eu vou dar o exemplo na mandala astrológica para vocês da posição do eixo 2. Olha aqui, ó, o eixo 2 trabalha com a segunda força da roda astrológica, que é Touro, na parte inferior da roda, e com a energia de Escorpião, que é o segundo signo da parte superior da roda. Então, o segundo signo da parte de baixo com o segundo signo da parte de cima da roda formam o eixo 2 astrológico. Esse é o segundo eixo astrológico e o nome dele é essência, o eixo da essência. Porque aqui nós temos temas relacionados à nossa base de valores materiais
Essa base de valores materiais é representada pela energia de Touro, tudo que nós temos como recursos, como valores para construir a nossa realidade tem relação com a força astrológica de Touro. E tudo que nós precisamos compor com o outro para encontrarmos equilíbrio na nossa vida e transformarmos tudo aquilo que não está alinhado com a nossa essência tem a ver com o tema de Escorpião. Aqui nesse eixo nós trabalhamos com todo um processo de percepção expandida, porque nós temos que abrir o nosso sistema sensorial para percebermos o que está acontecendo na nossa realidade. E se há um conflito interno entre aquilo que nós temos e aquilo que nós somos em essência. Portanto, todo o tempo nós somos desafiados por esse eixo astrológico. Nos nossos desafios cotidianos, em relação àquilo que nós estamos buscando manifestar e aquilo que nós encontramos como dificuldade para essa manifestação. Olha só, não é um tema muito interessante? E aí, como você está com os temas desse eixo? Reflete aí se está tudo bem na sua vida, em termos de valores e em termos de essência, do que você é, em essência, daquilo que você tem para compor a sua realidade. Está tudo alinhado? Está tudo no equilíbrio ou não está? Se não está, segue aí comigo e presta atenção. Muito bem. Então, a conexão com esse eixo 2, a conexão com o eixo da essência, significa você buscar trabalhar esses temas e equilibrá-los. Porque se você não equilibrar, você terá problemas, tanto na tua área pessoal, profissional, em termos de recursos, você terá dificuldades para manifestar os seus valores, você pode procrastinar o seu desenvolvimento no mundo físico material, você pode inclusive ter problemas com o teu corpo, problemas de saúde, e você também precisa observar os temas que te conectam com as pessoas em termos de troca de valores. Se você sente que essa troca está sendo justa, está sendo honesta, se o processo de dar e receber valor está adequado para você. Se você está sendo muito bem conectado, se você, está muito bem conectado com as pessoas em termos de valores, ou se você se sente explorado, manipulado por alguém no seu trabalho, na sua relação, tudo isso tem a ver com o eixo da essência. A sua essência, ela está 100% honesta ou ela está corrompida aqui? Você está se corrompendo por alguma questão de valor? Ou você é idôneo, transparente, honesto, leal, e as pessoas estão sendo assim com você? Porque você projeta uma energia no mundo e você recebe uma correspondência na mesma proporção com o que você projeta. Portanto, se você tem alguma dificuldade, é provável que tenha algo no seu sistema de valores que pode estar fora do eixo de equilíbrio. E quando você não está, porque quando você não está conectado com o eixo da essência, acontece exatamente isso. Uma inversão de valores, todo um processo de negação das oportunidades que surgem para você. Você fica indolente, você procrastina, você usa os seus valores de uma forma muito inconsciente. Você muitas vezes tem recursos e você gasta tudo, você não consegue organizar os seus valores de uma forma adequada para que você dê conta da tua realidade, dos teus compromissos, de tudo aquilo que você tem. Você começa a perder o contato com a tua estabilidade física e material. E por consequência, suas relações começam a ficar totalmente desequilibradas. Você começa a ser cobrado por várias pessoas, pelo teu chefe, pela tua esposa ou pelo teu esposo, pelos teus filhos. O mundo começa a te cobrar esse posicionamento, porque você não está tendo uma atitude de valor e, por consequência, você não estará respeitando o valor do outro, o valor que você recebe. Porque o valor está inserido em muitas coisas, né? Em bens, mas também na forma como as pessoas disponibilizam o seu tempo, a sua atenção, o seu cuidado, tudo isso tem valor. A comunicação tem valor. Todo o tempo que você dedica a um relacionamento tem valor.
A forma como você se conecta, como você mergulha na experiência, tem valor. Portanto, tudo isso tem relação com o eixo 2. E daí, quais as vantagens de você trabalhar com a prática do eixo da essência, que é o eixo astrológico número 2? Equilibrar todos esses temas na sua vida. Você não tem um grande desejo de equilibrar o que você tem com o que você é em essência, para que tudo fique encaixado e para que você consiga expressar os teus talentos e dons de uma forma totalmente equilibrada, valorizada, respeitada pelos outros? Isso é tema do eixo 2 e do trabalho que acontece com o eixo da essência. Ele é um eixo que tem mais profundidade, que tem mais subjetividade, mas é necessário mergulhar nos temas desse eixo se você quer transformar a sua vida, se você quer se tornar melhor, ter um relacionamento melhor, ser valorizado, ser respeitado, conseguir uma colocação no mundo material melhor, no mundo profissional melhor. Você precisa se dar essa oportunidade. Se você quer encontrar alguém, se relacionar melhor, ser valorizado, ser valorizada por alguém numa relação, tudo tema do eixo 2. Olha só quanto conteúdo está inserido nesse eixo, no trabalho desse eixo astrológico. Sensacional, não é, pessoal? Pensem sobre isso, vão refletindo aí se a vida de vocês está equilibrada nesse eixo da essência. Que eu vou dar aqui um exemplo para vocês. De uma cliente que estava tendo uma grande dificuldade na sua área profissional, fazendo uma transição de carreira, trabalhava muito tempo numa empresa de família e ela estava totalmente envolvida pelos valores daquela estrutura familiar. Mas ela já não se via mais parte daquele ambiente de trabalho. Respeitava as pessoas que tinham construído aquilo, mas ela não queria mais permanecer ali. Ela fez todo um trabalho de reflexão, de investigação para saber o que fazer. Mas ela, quando foi mais fundo no trabalho desse eixo astrológico, quando ela começou a olhar para os valores dela, para os valores dessas pessoas com quem ela trabalhava, quando ela começou a analisar e a investigar as razões que estavam mantendo ela naquele ambiente profissional, ela começou a abrir a mente para a mudança, ou ela começou a transformar dentro dela essa possibilidade, porque ela estava tão estagnada, tão acostumada, tão codependente daquela troca e daqueles recursos que já estavam ali disponíveis, que ela não pensava em mudar. Até o momento que ela sentiu, porque esse eixo nos faz sentir um desejo de mudar. E esse desejo vem lá, muitas vezes, do fundo da nossa alma, sabe? Ele é um desejo que nos desafia a desapegarmos de bens, de valores, de pessoas, de comodidades, daquilo que nos mantém numa zona de acomodação energética, de comodismo. E essa cliente começou a trabalhar conscientemente os padrões de vibração dela, que ela tinha nesse eixo da essência e que mantinham ela ali apegada, estagnada naquela situação profissional. E ela conseguiu fazer essa transição. Ela conseguiu se desconectar desse lugar de trabalho, de todos esses vínculos, de todas essas facilidades que ela tinha há muito tempo, mas que já não representavam mais, o que ela realmente queria, ou o que ela valorizava, ou aquilo que a essência dela valorizava e que ela precisava movimentar. Olha só que legal! E depois desse trabalho ela percebeu e conseguiu fazer uma transição de carreira. Ela conseguiu sair desse lugar, foi para um outro lugar com novas oportunidades que foram importantíssimas para esse movimento de expansão da consciência dela no âmbito profissional, e depois ela transitou de novo para um outro lugar e ela está cada vez mais se encaixando no seu lugar de merecimento, de propósito, com mais autonomia, sem codependências. É incrível, pessoal, ver essas mudanças acontecendo. É altamente gratificante. E um outro exemplo de um cliente que também estava tendo dificuldades com os temas desse eixo, só que na área pessoal, né? Na relação pessoal, na relação dele com a companheira dele, porque ele já estava numa relação de longa data,
Mas a companheira dele era uma pessoa muito bem sucedida materialmente. Ela vinha de uma família com muitos recursos, com muitas empresas, e ele acabou fazendo todo um processo de parceria com ela nessa relação, dando um suporte a ela familiar. Eles tiveram filhos, mas ele ajudou muito ela dentro dessa dinâmica familiar. Basicamente, ele foi mais a mulher da casa do que o homem da casa, né? Falando assim de uma forma bem clara, ele assumiu esse compromisso com a casa, com os filhos, para que ela pudesse seguir a carreira dela. E ela chegou um determinado momento que, quando os filhos ficaram adultos, que ela começou a cobrar dele um posicionamento profissional, porque ele era um cara competente, era um cara que tinha uma formação muito interessante, só que ele não estava atuando. E ela começou a cobrar isso dele, porque não havia, olha só, mais razão para ele estar naquele ambiente doméstico ou familiar, porque ele já tinha impulsionado e dado suporte para os filhos amadurecerem, acharem também seus caminhos de trabalho. E ela começou a cobrar dele isso. Por quê? Porque ele estava acomodado. E sempre que a relação fica acomodada, esse desconforto começa a surgir, porque a nossa energia precisa de movimento. Então, ficar ali acomodado, estagnado, não é uma boa opção. Isso sempre vai gerar algum desconforto na relação. E ela começou a cobrar dele esse posicionamento. Ele ficou meio incomodado com isso no primeiro momento, mas depois ele acabou aceitando, veio fazer um processo terapêutico para buscar resolver essa questão, porque ele realmente estava muito travado nesse processo. E isso já estava criando uma dificuldade na relação deles. Já estavam distanciados, ele não estava muito satisfeito com essa cobrança, e depois que ele veio e compreendeu que ele realmente precisava movimentar a energia dele nessas áreas, nesse eixo, com esses temas, porque isso é sobre ele, não é sobre ela, mas que se ele fizesse esse trabalho, ele teria todo um resultado, uma repercussão na vida dele profissional e também no relacionamento dele com ela. E foi o que ele fez. Ele conseguiu retomar a jornada profissional dele, ele conseguiu vislumbrar o que ele poderia fazer, fez essa escolha, se posicionou e conseguiu ter uma grande renovação profissional depois de uma longa data, onde ele ficou bastante tempo fora do mercado de trabalho na área dele. Ele foi para a área de construção civil, acabou se dando muito bem, passou a ser muito mais respeitado e valorizado pela companheira dele, e eles estabilizaram a relação deles, ele estabilizou ainda mais a vida profissional e material dele, e ele se sentiu muito mais realizado e muito mais respeitado pela companheira dele depois disso. Com isso, o relacionamento cresceu muito, se expandiu, evoluiu e eles ficaram muito melhores na relação. Olha só que legal, pessoal, quando você compreende que é necessário mexer com os temas desse eixo, você pode abrir os seus potenciais que estão ali estagnados, acomodados, e pode abrir seus horizontes e muita coisa boa pode acontecer. Muito bem, então esse eixo é um eixo que trabalha com temas profundos, como eu falei. E esses temas, muitas vezes, são temas que nós não gostamos muito de trabalhar. Nós preferimos deixar tudo ali bem quieto. E esse é o caso de quando as pessoas, elas não querem acolher esses temas. E essa é a forma errada. É uma forma errada. É quando a pessoa escolhe aquilo que não é o melhor, porque ela quer deixar tudo quieto, ela não quer trabalhar com essas memórias, com esses acontecimentos. Porque, por exemplo, se você tem algum desafio nessa área de valor próprio, em relação a você ser ou não valorizada pelo outro, se você não reconhece seus talentos e dons, se você é uma pessoa muito indolente, que procrastina, que tem preguiça de trabalhar, se você já teve relacionamentos que não deram certo por causa desses temas de valores, você está negando essa oportunidade de crescimento e transformação. Você está sabotando o seu plano de felicidade aqui nessa realidade. Você está negando a oportunidade de usufruir das coisas boas que essa vida te oferece e de encontrar alguém, um companheiro, uma companheira, um bom emprego, um sócio, um parceiro que possa compor com você uma realidade ainda melhor.
porque é somando valores, agregando valores que nós crescemos e que nós nos tornamos pessoas melhores. Quando você foge desses temas ou quando você foge de uma experiência que não deu certo, uma experiência profissional, uma experiência de sociedade, uma experiência de casamento, você não está querendo olhar para esses temas essenciais e nada acontece se você não mexer com isso, se você não decidir mergulhar para trabalhar com esses temas tão importantes para a sua evolução. É necessário transformar aquilo que não deu certo, porque aquilo que não deu certo e você não transformou em uma experiência de valor, está aí dentro de você, guardado, acumulado, estagnado, gerando um peso na sua vida e uma dificuldade de você se movimentar e ter um propósito de vida mais definido. Reflete sobre isso. Veja se você não está movimentando as coisas de forma errada nesse eixo da essência. E qual seria a forma correta, então, de fazer esse trabalho? Mergulhar nesses temas, olhar para tudo isso, investigar os seus valores, os seus talentos. Será que você está olhando para isso? Será que você está consciente dos talentos que você tem, daquilo que você trouxe como herança para construir uma realidade maravilhosa? Porque esses recursos estão com você. Se você não se valoriza, se você não olha para você com senso de valor, você está deixando os seus talentos estagnados dentro de você. Isso gera um peso, isso gera um mal-estar, isso pode até desencadear efeitos colaterais como doenças no seu corpo, porque o seu corpo é bonito, perfeito, está aqui para te servir, servir para o seu trabalho evolutivo. E quando você não valoriza o que você tem, primeiramente o seu corpo, você deixa a sua energia estagnada e ela vai ficando pesada, ela vai ficando densa. E uma energia pesada, densa, não é atraente, não é atrativa. E isso pode impactar seus relacionamentos, porque se você está nessa condição, você também não atrai pessoas numa condição melhor. Você precisa mudar a sua vibração, mudar o seu senso de valor para você atrair pessoas que te valorizem. Então, o jeito certo é você se envolver com esses temas, mergulhar na tua subjetividade, na tua essência, mesmo naquilo que não deu certo, para corrigir essas memórias erradas, essas crenças limitantes. Você está aqui para ser feliz, para usufruir dessa realidade, para conectar com pessoas que queiram usufruir com você, mas primeiramente você precisa se valorizar, do contrário nada acontece. E eu tenho pessoas que muitas vezes vêm para o trabalho terapêutico e elas ficam travadas quando chegam nessa área, nesse tema, porque ali essas memórias começam a criar desconforto e as pessoas resistem a mergulhar nessas experiências. Tem um caso muito curioso de uma cliente minha que fez terapia comigo há muito tempo atrás, uma pessoa incrível, uma pessoa inteligente, e ela fazia parte de uma família com muitos recursos materiais. E ela vinha se trabalhando de forma mais profunda, mais subjetiva, mas ela estava inserida nesses padrões familiares. E num determinado momento, ela passou a perceber algumas distorções no sistema de valores da família dela. E quando ela foi se aprofundando no processo terapêutico, chegou um determinado momento que ela identificou algo que mexeu muito com ela. Porque ela vinha vivenciando essa experiência há muito tempo, ela fazia parte, de todo esse contexto familiar, e ela, mesmo percebendo o que estava errado, ela teve uma grande dificuldade de fazer essa transição. Ela estava se trabalhando e chegou um determinado momento do processo terapêutico dela que ela travou. E eu falei para ela assim, olha só, agora você precisa mergulhar nessa parte da tua história. Você vai ter que trabalhar para liberar todos esses gatilhos aqui que estão dificultando você de ser livre, de alcançar o seu propósito, porque aqui tem toda uma informação que está bloqueando você. Os valores, os apegos, essas dependências e tudo mais. E quando ela chegou nesse ponto, que basicamente assim eram
um rito de passagem dela para ela fazer esse alinhamento do propósito da vida dela e se libertar de muitos programas errados, com certeza que ela já vinha repetindo. Ela vinha repetindo há muito tempo programas errados, mas ela tinha uma grande dificuldade de reconhecer isso, por toda essa bagagem, ó, na qual ela vinha se trabalhando, vinha sendo trabalhada, né? E também pelas próprias resistências dela. Quando chegou nesse momento, ela desistiu. Ela não conseguiu fazer essa transição, olha só. Esses valores que ela vinha trazendo foram muito maiores do que a consciência que ela estava adquirindo de que ela precisava mudar e desapegar desses valores. Ela ficou totalmente presa nisso. E essa situação estava errada para ela. E depois de um tempo, porque ela parou de fazer terapia nesse momento, olha só. Tem pessoas que quando elas chegam nesse limiar de transição, quando o desafio se torna maior, ele se torna maior porque a possibilidade de transformação é muito maior naquele momento. Ela está preparada para fazer essa travessia. Tem muitas pessoas que desistem, infelizmente, porque seria incrível o que aconteceria na vida dela se ela tivesse se mantido ali, perseverante e feito essa transição. Mas ela desistiu. E depois de um tempo eu soube, né, por pessoas próximas, que ela e a família passaram por grandes dificuldades financeiras, passaram por grandes desafios, tiveram grandes perdas. E olha que interessante, ela chegou num ponto onde ela poderia ter feito a diferença se ela tivesse mudado. Ela poderia ser a chave de toda a transformação que ocorreria naquele âmbito familiar. E ela desistiu. Cada pessoa é livre para fazer sua escolha, mas o que é de cada um, o tema essencial para cada pessoa precisa ser trabalhado. E se a pessoa não assume, não acolhe, não mergulha nessa transição, nessa transformação, esses temas que ok, eles geram desconforto, eles geram inseguranças e medos, eles ficam ali, travando a vida da pessoa, estagnados e não permitindo que a melhor expressão dela se manifeste. E daí? O que você acha mais interessante? Parar, ficar paralisado pelo medo ou impulsionar a tua consciência e fazer essa travessia e descobrir o que você vai encontrar depois que você passar desse limiar dos teus medos? Porque eu te garanto, quando você fizer essa transição, você encontrará uma experiência incrível ali, do outro lado, te aguardando. Vale muito a pena encarar esses medos profundos, essas inseguranças que te impedem de fazer essa travessia, essa transição para essa outra parte da tua realidade, que é essencial. Quando você fica muito apegado a coisas e pessoas, você perde a grande oportunidade de fazer essa transição, e é fazendo essa transição que você abre o teu potencial de sabedoria, e a inspiração para o teu propósito de vida está logo ali, depois que você faz essa transição e ultrapassa os seus medos mais profundos. Não é incrível? Então, esse eixo astrológico fala disso, da necessidade de fazer essa transição, essa travessia e buscar a conexão com a tua essência, com a tua verdadeira essência. Não é muito legal? Eu acho incrível o tema desse eixo 2. Quem trabalha com ele se transforma, se torna uma pessoa muito melhor, muito mais conectada com a sua essência, muito mais consciente dos potenciais que tem, dos valores que tem e muito mais estável. O eixo da essência gera estabilidade, tá? Na sua vida material, na sua vida emocional. Você passa a tomar atitudes totalmente conectado e consciente com quem você é. Ninguém te enrola mais. Você sabe quem você é, mas você também sabe que você não pode enrolar ninguém, que você não pode mentir, que você não pode omitir, que você tem que ser transparente, porque aqui você pode esconder, mas você não deve. Você precisa ser a tua essência, livre, leve, pura e luminosa aqui. É maravilhoso quando você consegue expressar verdadeiramente a tua essência.
Muito bem, e para finalizar esse tema do eixo 2, eu quero deixar uma dica para você, porque você tem esse eixo, né, no seu mapa de nascimento, na sua personalidade. Todo mundo que nasce nesse planeta tem todos os eixos astrológicos, tá? E eles são 6. Hoje eu tô falando do eixo 2. Eu já falei do eixo 1, que é o eixo da harmonia. E agora estamos no eixo da essência, que gera estabilidade na nossa vida material e emocional. E como todos nós temos esse tema no nosso mapa, eu vou deixar uma dica para você, que é importante você investigar esse eixo no seu mapa astrológico. E aí, você já fez seu mapa astrológico? É importante fazer. O conhecimento da astrologia é altamente inspirador para você compreender melhor quem você é. Então, se você já fez o seu mapa astrológico, vai lá, pega o teu mapa e olha a posição dos signos de Touro e Escorpião, tá? No seu mapa, porque o signo de Touro e Escorpião fazem parte do eixo astrológico da essência, beleza? Aí você vai lá e identifica no seu mapa onde estão esses dois signos, em que área eles atuam, porque aquela área onde eles atuam será uma área impactada por esses temas que eu estou te falando, tá? Valores e transformação. Se você tem bastante informação planetária ali nesses signos, ou Touro, ou Escorpião, ou nos dois, você já vai compreender que esse é um eixo bem expressivo na sua personalidade e, portanto, esses temas ficarão orbitando na sua vida e é importante você dar atenção a eles, ok? Senão a tua vida trava. E se você não tem muita expressividade nesse eixo, nesses signos de Touro e Escorpião, você pode trabalhar de forma consciente para ativar essas forças astrológicas, para desenvolver melhor a força astrológica de Touro, que tem a ver com o teu valor próprio, e a força astrológica de Escorpião, que tem a ver com a transformação que ocorre quando você conecta com valores de outras pessoas. Sempre que você está trocando energia com alguém, você está trabalhando com o tema de Escorpião. E você precisa trabalhar de forma muito justa, muito honesta, muito leal quando você compartilha de valores com outra pessoa, beleza? Aí você consegue equilibrar muito bem o eixo da essência e o equilíbrio desse eixo promove muitas mudanças significativas na tua vida, mas principalmente uma capacidade de absorver informação com mais sabedoria, aplicar essa sabedoria e alinhar o seu propósito de vida. Olha só quanta coisa boa acontece quando você trabalha bem com o tema do eixo 2, o eixo da essência. E aqui eu vou deixar um exemplo para você. Então, ó, procure o teu mapa astral e veja onde está o eixo da essência no seu mapa. Aqui nesse mapa astral, o eixo da essência, ele tá aqui, ó, bem nesse ponto vertical do mapa, tá? Então, assim, essa personalidade tem Touro, ó, no meio do céu, e tem Escorpião no fundo do céu, tá? Esse eixo que conecta com as casas 4 e 10 é um eixo muito essencial para os processos de reconexão com o amor próprio e com o sucesso, tá? Esse aqui é o eixo da resiliência, o eixo que eu digo em termos de áreas de atuação, tá? As forças que estão sustentando esse eixo são as forças de Touro e Escorpião, que trabalha com a essência. Mas as casas astrológicas onde esse eixo está conectado tem relação com esses temas, tá? Do pertencimento e do merecimento. Portanto, o que acontece com essa pessoa se ela não estiver bem conectada com o valor próprio e com as questões essenciais que precisam ser transformadas? Ela terá problemas com as questões familiares, porque a base de pertencimento dela tem relação com a família, com temas de família, e a casa aqui em cima, onde está Touro no meio do céu, tem relação com o merecimento dela, com o sucesso. Então veja, se ela não resolver bem o tema das forças astrológicas de Touro e Escorpião, que compõem o eixo da essência, ela terá um impacto nessas áreas da vida dela. A área do amor próprio, que conecta ela com a família, com os temas familiares, do pertencimento, e o sucesso dela, que é tema da casa 10 lá em cima, onde Touro está dando o impulso para a área do sucesso dela. Compreenderam como essa relação é feita? O eixo com as forças astrológicas irá atuar em alguma área da sua vida. Essa área será impactada se você não tiver equilibrado os temas desse eixo 2.
E essa personalidade, ela tem bastante informação, olha só, na força astrológica de Escorpião. A força astrológica de Touro, ela não tem muita informação, mas aqui ela tem. Então, dentro desse eixo da essência, é muito importante para essa pessoa conectar com aquilo que é essencial, com valores essenciais, que são valores que são compartilhados, onde a essência dela precisa se conectar com a essência do outro de uma forma muito honesta. Não pode ter jogo emocional, manipulação, tem que ter honestidade, transparência, verdade, de coração para coração. Essa pessoa, com todos esses temas concentrados aqui na casa 4, que envolve a família, com essa força de Escorpião aqui, se ela não estiver muito bem com ela vai ter vários problemas na área familiar dela. Então aqui já tem um chamado muito forte para essa personalidade, com o tema da transformação emocional. E a transformação emocional dela depende dela estar conectada com a essência dela e ser 100% honesta com a essência dela. Ela não pode se corromper de forma alguma, porque do contrário ela terá problemas e não conseguirá chegar no sucesso, que é Touro lá em cima. Ou seja, ela não consegue levar o valor dela para o mundo se ela ficar aqui apegada a todos esses conflitos que podem estar surgindo na área familiar dela. Então aqui ficou um exemplo para vocês de como essas forças do eixo da essência atuam e em que área elas podem estar ali gerando toda essa ativação, toda essa atividade, toda essa expressividade. E se você não olhar para isso, como eu falei para você, você terá problemas com os seus valores, você vai ter problemas com a expressão do seu valor próprio, e você vai ter dificuldade de ser valorizado e de conectar com os valores dos outros em um processo de equilíbrio, de respeito e de honestidade. Então vai lá, procura o teu mapa astral, verifica como está o teu eixo da essência com os signos de Touro e Escorpião, observa, analisa em que área ele atua, como você está usando isso. Pegue essas forças de Touro e Escorpião, que é muito simples, você pode buscar na internet, Touro e Escorpião. Quais são as características positivas de Touro, quais são as negativas? Escorpião faz a mesma coisa e se autoanalisa. Você está usando bem ou não está esses recursos? Se você não estiver usando bem, você tem que mudar a polaridade, você tem que trazer a energia positiva de cada signo, porque do contrário, você vai impactar alguma área da tua vida por essa expressão negativa, por essa expressão errada. A astrologia é um conhecimento que ele te dá a chave do acerto. Só depende de você querer acertar. A astrologia é um conhecimento muito matemático. Ele te mostra o certo e o errado todo o tempo. E você pode corrigir a rota da sua jornada evolutiva se você estiver interessado. Depende de onde está o seu desejo. Se o teu desejo for ser um ser humano melhor, isso é tema desse eixo. Você fará isso, você vai transformar tudo aquilo que está desencaixado do equilíbrio nesse eixo. Agora, se você tem um desejo mais material de ter coisas, você provavelmente vai focar nisso e pode desconsiderar o que eu estou te falando. Mas compreenda, é essencial você mergulhar nesses aspectos emocionais e buscar uma transparência com a tua essência. Não se corrompa por nada e por ninguém, porque isso fará toda a diferença na sua vida e além dessa vida também. Porque chega um momento que tudo que você tem ficará para trás, mas tudo aquilo que você é em essência, você levará com você. E é isso que realmente faz a diferença para o seu processo evolutivo. Então fico aqui essas informações para você. Se você tiver alguma dúvida, alguma necessidade, me questiona, tá? Manda aí um questionamento para mim, deixa nos comentários a tua dúvida que eu te oriento, certo? Se você não me segue no Instagram, no @LotosPorSuzete, tem bastante conteúdo sobre o meu trabalho e também você pode me acessar lá pelo Lotus por Suzete no Instagram, me mandando teus questionamentos, alguma orientação, alguma dúvida que você tem, ou se você está interessado em saber um pouco mais sobre esse trabalho tão interessante com os eixos astrológicos, eu fico à tua disposição para te orientar. Te agradeço muito pela tua atenção, pela tua participação aqui, e se ainda não se inscreveu no meu canal aqui do YouTube, aproveite e se inscreve, deixa um like, aguardo seus comentários, compartilhe esse vídeo,
porque ele pode inspirar alguém, beleza? E eu espero te encontrar por aqui no próximo vídeo. Um beijo para você, valeu e até breve. Tchau, tchau!